Bom, para quem está vendo o Papo Lambeiro pela primeira vez, o Papo Lambeiro é esse programa de bate-papos ao vivo que a gente faz em parceria com a companhia Lua pra Rua, de Minas Gerais, e a Trágica Companhia de Arte do Paraná. Eu sou Pedro Cobra, eu sou da Companhia Plástica Onírica, aqui de Santos, São Paulo. E, bom, para quem não viu os outros episódios do Papo Lambeiro, eles estão todos disponíveis no nosso canal do YouTube, vai lá assistir. Já temos um episódio, o primeiro da primeira temporada, o Papo com a Denise, está legendado em espanhol, as legendas foram feitas também por um coletivo de lambeiros e lambeiras, né, chamado Frente Chatarrero de Teatro Lambi-Lambi, que fazem parte da rede Santiago Lambi-Lambi. Então também já deixo o meu abraço para a Javiera, que nos ajudou com a tradução. Bom, eu vou apresentando então o Thales para todo mundo e a gente já começa o nosso papo. O Thales Saúvo é formado pela Escola Técnica Estadual de Teatro Martins Pena e cursa licenciatura em teatro pela Unirio, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, onde desenvolve pesquisa de iniciação científica como bolsista pela CNPq, com orientação do professor Dr. Miguel Velinho. E a pesquisa ela é intitulada Autonomia do Teatro Lambi-Lambi dentro da linguagem de formas animadas. Isso. Ele foi ator na companhia Teatro Mundi, de 2014 a 2016, com direção de Ângelo Faria Turci. Foi ator bailarino no Núcleo de Pesquisa Corporal em Dança para Atores, com direção de Roberto Lima e Rodrigo Gondim, de 2013 até 2015. E foi professor de teatro para crianças, adolescentes e adultos da rede pública do município, e atualmente leciona em lonas culturais. Além disso, ele é ator-pesquisador do grupo de teatro Depois do Ensaio, desde 2012, pelo qual recebeu vários prêmios, né, com a pesquisa em cena junto da companhia. Ele é bonequeiro e produtor do Anima Praça, Festival de Teatro de Formas Animadas do Rio de Janeiro, que é um dos temas de hoje aqui do nosso bate-papo. Né? Bem-vindo, Thales. Está oficialmente introduzido no Papo Lambeiro. Bem, eu acho que para a gente começar o nosso papo, você podia contar para a gente como começou e como vem acontecendo essa trajetória do Teatro Lambi-Lambi aí no Rio, né? E nessa história, como é que foi que você e o grupo, Depois do Ensaio, se aproximaram da linguagem, começaram a trabalhar com ela? Conta aí pra gente. Então, para falar do Teatro Lambi-Lambi no Rio e como que a gente chegou a trabalhar com isso, tem que falar um pouco do início da companhia, né? A minha companhia ela surgiu em 2012, o grupo Depois do Ensaio. Atualmente nós estamos com 4 integrantes, eu, a Gaia Patrícia, que está aqui acompanhando com a gente, Fabrício Neri e a Tami Caroline. Beijo, Patrícia. E a gente, quando surgiu em 2012, nós éramos muito jovens, talvez com uma questão um pouco muito ingênua sobre o que era trabalhar com teatro, sabe? E começamos a fazer pesquisas querendo fazer alguma coisa, mas sem saber direito o que fazer. Nós montamos um espetáculo, Doente Imaginário, com uma pesquisa em teatro de mascaramento, sem a gente saber que a gente estava fazendo pesquisa em teatro de mascaramento, nos ensaios, na construção de corpo do personagem. Ficamos uns bons 5, 4 anos apresentando esse espetáculo, rodando no Rio de Janeiro, nas ruas do Rio de Janeiro. Nós estreamos na rua também, inclusive, por São Paulo. Esse espetáculo também já foi para Minas Gerais. E aí, depois de 4 anos apresentando o mesmo espetáculo, alguns integrantes ficaram, outros saíram, pessoas foram passando pela gente. Nós nos perguntamos que tipo de companhia a gente era. E aí, porque a gente tinha um espetáculo, mas a gente não tinha uma abordagem enquanto linguagem específica definida, Pedro. E aí eu e uma antiga integrante nossa, que você chegou a conhecer também, Isabel Camargo, a gente começou a fazer alguns cursos com outras companhias para ver também como é que outras companhias funcionavam nesse meio tempo. E a gente fez uma oficina do palco giratório com umas meninas de Cuiabá, a Spectrolab, que elas estavam trabalhando com uma performance de boneco híbrido, que elas apresentavam na rua. E foi uma paixão à primeira vista. Eu
pessoalmente, já tinha trabalhado com teatro de animação antes, em outras companhias, algumas até que você já citou, eu já tinha tido contato com os bonecos antes, mas muito num lugar de o boneco entrava como adereço de trabalho e não como linguagem, sabe? E as meninas do Spectro Lab apresentaram meio que para mim e para Isabel uma coisa que a gente não tinha parado para analisar antes, que o teatro de animação ele poderia servir como linguagem, ele era muito potente. Daí a gente trocou mais conversas com os outros integrantes da companhia e eu decidi fazer o meu primeiro Lambi Lambi, que inclusive estreou hoje no Anima Rua On. Quem não assistiu, por favor, vai assistir. O Grande Pequeno Circo. E aí todo mundo tinha um desejo de fazer também um teatro Lambi Lambi, que nós queríamos experimentar várias linguagens dentro da animação, mas a gente entendeu que o Lambi Lambi ele seria um ponto de partida bom pra gente, por conta de ser uma linguagem que era de fácil acesso para transeunte na rua, porque o Depois do Ensaio tem em sua história um atravessamento muito forte pela rua. Durante muito tempo a gente ensaiava nossos trabalhos na rua. A gente tem algumas performances que a gente faz na rua, com ou sem boneco. O nosso primeiro espetáculo, que eu citei, o Doente Imaginário, ele estreou na rua também, e a gente entendeu que o Teatro Lambi Lambi, por se tratar de miniatura, ele exigia da gente uma dedicação minuciosa para o que a gente estava fazendo, e ao mesmo tempo tinha esse atravessamento da rua que já era muito presente na nossa história. Então eu estreiei a minha caixa, eu fiquei mais ou menos uns 4, 5 meses apresentando com ela sozinho, e outros integrantes da companhia vinham junto para fazer, para ajudar a organizar, né? A Denise mesmo fala que a gente precisa sempre de alguém para quando a gente está apresentando o Lambi Lambi. Até que a gente decidiu fazer as outras caixas, ter várias caixas. Na época nós éramos 6 ou 7 integrantes, não tenho certeza agora. E aí a gente montou em mais ou menos 1 semana e meia, 2 semanas, que a gente tinha um prazo limite para estrear as caixas num festival que aconteceu dentro da Unirio, aqui no Rio de Janeiro, no Universidade Federal do Rio de Janeiro. A gente falou que a gente ia estrear a nossa mostra de teatro Lambi Lambi. E aí, em mais ou menos 1 semana e meia, 2 semanas, a gente virou noite pensando na história de cada um, como é que seria a estética de cada um, como é que, né? E foi uma loucura. Foi uma loucura. A gente tem um parceiro nosso, o Ademir Lamego, que normalmente trabalha com a nossa iluminação, e a gente chamou ele para fazer iluminação. Ele nunca tinha feito iluminação também para Teatro Lambi Lambi, mas é iluminador de espetáculo. Eu lembro da gente, noite e tarde, o Fabrício vindo dormir na minha casa, a gente confeccionando as coisas do Lambi Lambi dele, enquanto o Ademir montava a luz para estrear no dia seguinte, sabe? E Mas foi importante, foi importante, foi importante. Em termos de pesquisa e experimentação e descobrir também o quanto que essa linguagem, que é muito rica, fez a gente descobrir um norte. O Depois do Ensaio, ele não trabalha só com teatro de animação, quero deixar isso claro também, mas o teatro de animação ele serviu como um norteador pra gente, até para trabalhos que não tem o teatro de animação, sabe? Uhum. E aí daí a gente estreou as 5 caixas na época. O Fernando Leão, que é um antigo integrante nosso, já não está mais com a gente também, fez a caixa dele posteriormente no Anima Praça, que a gente fez o festival que a gente faz quando a gente estreou o festival no passado. Mas aí das 5 caixas a gente ficou apresentando na rua, pelo Rio de Janeiro, algumas apresentações no Sesc, ou em eventos que contratavam, escola. E a partir daí a gente começou a desenvolver uma pesquisa maior com o teatro de animação. Você perguntou sobre o Teatro Lambi Lambi na Rua e animação aqui no Rio, né? Quero dizer também que depois que eu e a Isabel fizemos a oficina das meninas do Spectro Lab, eu entrei em contato com outros artistas que também trabalhavam com Lambi Lambi no Rio. Então, deixar claro também que nós não fomos uns pioneiros, mas nós somos um coletivo que faz isso aqui de forma forte junto também. Antes da gente, eu e o Fabrício Neri, acho que ele está acompanhando aqui com a gente também, a gente fez uma oficina com o antigo coletivo Eu Amo a Rua, que tinha aqui no Rio, com atores que eram da companhia Pecode, de teatro de animação, daqui também. Eles montaram algumas caixas, eu não lembro exatamente qual era a história, mas era sobre uma figura importante aqui do Rio de Janeiro, através do edital que eles tinham passado. E a gente fez uma oficina deles também, só especializada em teatro Lambi Lambi. Era uma experimentação de como trabalhar sombra e miniatura, etc. Isso também agregou muito pra gente montar as nossas próprias caixas. Aqui no Rio de Janeiro também, a gente tem também outros artistas solo, que
trabalham com Lambi Lambi, a Emília Coforado, o Zé Luiz Reis, não sei se você conhece ele, o Sérgio Bife, todo mundo conhece. Sim, grande bife. Isso. E aí, já falando um pouquinho do Anima Praça, a gente percebeu que tinham muitos bonequeiros no Rio de Janeiro que trabalhavam de forma solo. E aí a gente pensou, caramba, já era um desejo nosso fazer um festival de teatro. E aí, quando a gente começou a trabalhar muito a animação, ir na rua e essa percepção de que tinham muitos bonequeiros que trabalhavam de forma solo no Rio, a gente pensou, vamos juntar o útil ao agradável, vamos fazer um festival de teatro que a gente já queria fazer, com teatro de animação, que é algo que a gente está se especializando, e vamos juntar vários outros bonequeiros que trabalham com isso no Rio, para a gente começar a trocar mais e gerar um movimento maior. Porque no Rio de Janeiro a gente tem uma força muito grande de artistas que visam muito, talvez, um teatro mais realista por conta das 2 emissoras de TV que a gente tem aqui. Então, existem companhias muito fortes de teatro de animação aqui e artistas solos que fazem isso, mas a gente sentia uma falta de um contato maior uns com os outros. E aí o Anima Praça surgiu um pouco nessa necessidade também. Coisa que a gente viu muito forte quando a gente ia para festivais fora do Rio de Janeiro. Quando a gente foi para Bombinhas no Festival de Teatro de Animação em Santa Catarina, ou quando a gente foi para Bahia, conheceu vocês. Então, o Anima Praça... Meio que falei um pouco de tudo, né? Eu sou uma matraca. Não, mas é isso aí, tem que falar mesmo. Então, entendi. Era o Anima Praça surge, então, dessa vontade de unir esses pontos que estavam mais desconectados no Rio de Janeiro também. Num evento, é isso? Também. É válido dizer também que dentro do Depois do Ensaio nós temos integrantes que são todos da Zona Norte e da Baixada do Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro a gente tem uma centralização muito forte do movimento teatral, né, do métier, que acontece na Zona Sul e no centro. Então há uma questão de deslocamento para esses lugares onde as coisas acontecem, entende? Dentro do movimento de teatro aqui no Rio. E aí, por exemplo, a gente tem a Patrícia que leva mais de 2 horas para chegar na faculdade de teatro que fica na zona sul da cidade, e depois mais 2 horas para voltar. E aí a escolha também de fazer um festival de teatro de animação na rua acontecer em Madureira, que é uma região muito importante da zona norte do Rio, foi um pouco uma ideia também de tentar descentralizar esse movimento que acontece muito forte no centro e na zona sul. E aí, puxando um pouco sardinha para esse lado, Madureira é um lugar que tem conexão com vários lugares do Rio. Tem trem, tem do lado que tem ligação com o metrô, com o BRT que tem ligação com a Barra, e é mais próximo para vários outros artistas que são da Baixada, da Zona Norte, mas que tem que ficar constantemente se deslocando para o centro da cidade ou para a Zona Sul para fazer o que fazem. A Ana Pio falou aqui, importante da descentralização e democratização. Isso. Claro. E aí o festival também surgiu nessa necessidade de ocupar a Zona Norte e a Baixada. Não que a Zona Norte e a Baixada carece de algum tipo de movimento cultural. A gente tem uma potência de música, de samba na Zona Norte do Rio, em Madureira específico, muito forte, né? Tem aqui no Rio de Janeiro o Carnaval, que é muito forte, e muitas escolas são dessa região, escolas de samba, né? Mas era um intuito nosso de centralizar essa cultura teatral, que pode ser vista um pouco como elitista, e pra gente não é. É uma cultura como qualquer outra, nessa região em que não acontece muito, talvez por essa visão um pouco elitista do que acontece muito forte no centro e na Zona Sul. Entendo. Muito bacana. Imagino que para a população justamente, né, da Zona Norte, a galera que não... que você deu exemplos, né, de integrantes que estudam teatro e vão procurar isso fora, né, longe, mas imagino que para quem não é dessa, enfim, não tem esse interesse, ou não trabalha ou estuda isso, deve ter, então, como você está dizendo, pouco acesso a esse tipo de produção, né, teatral, de bonecos, enfim, de formas animadas, e aí levar realmente um festival para esse local, mesmo que não seja carente em outros campos artísticos, é essencial, né? Bastante. Muito bom. E aí, só falando mais um pouquinho do Anima Praça, já que você falou isso. Desculpa, se deixar eu vou falando. Não, mas para falar, pode falar. Foi
particularmente, pessoalmente, foi uma realização grande realizar o Anima Praça em Madureira, e aí a gente recebeu também artistas de fora do Rio de Janeiro. A Ana Pio, que está aqui com a gente, veio também. A gente teve o Cali de Preste, que veio de Santa Catarina para se apresentar. Denise veio da Bahia, esteve presente no nosso festival, sabe, com a primeira caixa criada, então há uma importância nisso. Em Madureira tinha um teatro de bonecos, tinha um festival de teatro de bonecos com a criadora do Teatro Lambi Lambi com a primeira caixa criada. E aí muitas pessoas não sabiam o que era aquilo, estavam vendo pela primeira vez no meio da rua, fora do edifício teatral, sabe? E muitos artistas que trabalhavam com outras coisas, não necessariamente com animação, estavam lá também, curiosos, e começaram a experimentar o teatro de bonecos aqui no Rio depois do festival também, sabe? Olha, então, que legal. então eu tenho alguns amigos e amigas que, sei lá, resolveram montar um Lambi Lambi depois que o festival aconteceu, porque eles viram outros Lambi Lambis lá. Então há uma importância nisso também foi na Zona Norte do Rio, com artistas que pertencem a esse lugar, e hoje em dia estão trabalhando sobre isso também. Então foi uma honra muito grande pra gente, isso. Maravilha. Denise está aí nos acompanhando, acabou de dizer que foi muita honra participar do Anima Praça. Muito bacana, um beijo, Denise. Beijo, Denise. Então, isso foi, a primeira edição foi realizada em 2019, né, no ano passado. Foi em 2019. Vale a pena dizer também que a gente não realizou o Anima Praça sozinhos, foi uma parceria com uma outra companhia do Rio de Janeiro, a CIAI Contei. São parceiros de alguns anos já. Eu conheci eles, inclusive, na oficina que eu fiz com as meninas de Cuiabá, no Spectrolab. Eles estavam fazendo essa oficina junto, e aí foi amizade à primeira vista. Eles trabalham muito com contação de história, dentro do teatro de animação também, e também era um desejo deles fazer um festival. E aí eu estava fazendo um outro projeto paralelo com eles, fora da companhia, e aí eu falei que a gente estava produzindo um primeiro festival nosso, e que a gente, enfim, de alguma maneira o convite veio, eles se convidaram, a gente convidou eles, a coisa simplesmente aconteceu. Então é uma parceria conjunta entre o Depois do Ensaio e aí Contei para fazer o Anima Praça acontecer. Não é um trabalho só nosso. Maravilha. Apareceu uma pergunta aqui, vamos ver se eu consigo caçar ela, do Puppet Soup, do Fagner. Teve também a ideia de vocês, que eu acho muito boa, que é de trazer para o festival artistas de fora, até de fora do Brasil. Vocês no futuro esperam continuar buscando isso? Com certeza. Com certeza. Eu acho também que é de suma importância uma missão que a gente toma pra gente também, é de popularizar a linguagem dentro dessa região. Desmistificar também esse pensamento de que teatro pode ser feito só por uma determinada elite, ou que o teatro de bonecos é um teatro menor ou não, a gente sabe? E a interseção entre artistas daqui com outros artistas daqui e artistas de fora, sejam de outros estados ou sejam de fora do Brasil, só engrandece esse pensamento, eu acho. Então é um desejo nosso. A gente tentou trazer o Fagner esse ano, através do edital, só que como a pandemia cancelou tudo, o edital também foi cancelado, o festival foi cancelado esse ano para acontecer na rua, vai acontecer online, a gente não conseguiu trazer ele, mas é um desejo nosso trazer ele e outros artistas também ainda. E vocês também, óbvio, a Pacheco Onírica vir para cá seria um prazer enorme. Sim, a gente também ficaria muito feliz. Mas já que você falou da pandemia, como é que vocês estão pensando em reestruturar essa produção para esse ano, né, do Anima Praça? Porque eu andei vendo aí nas redes e agora existe o Anima Praça em casa. Isso. Como é que vai ser isso? O Anima Praça, esse ano ele vai acontecer em casa. A gente está com uma campanha na benfeitoria que está nos últimos dias, faltam, se eu não me engano, 12 ou 13 dias. A gente já conseguiu atingir a primeira meta, estamos indo ao alcance da segunda. E esse dinheiro arrecadado, que a gente está arrecadando na campanha do benfeitoria, é para pagar um valor de cesta básica para cada um dos artistas que vai se apresentar esse ano por vídeo. E esses artistas a gente está convidando também artistas que apresentaram no passado, porque no passado a gente não conseguiu levantar um valor de cachê. As pessoas tiveram um translado, tiveram alimentação, tiveram o que a gente considera básico, mas a gente não conseguiu pagar um cachê. Então esse ano a gente está reconvidando eles para voltarem para tentar retribuir a crença que eles tiveram também para o festival acontecer. Então a campanha do Benfeitoria está rolando para levantar um valor de cesta básica
essa galera que participou ano passado e que hoje em dia também está com o trabalho cancelado, igual a todos nós, né? O festival vai acontecer durante o mês inteiro de agosto, já falando. Do dia 3 de agosto até o dia 31, a cada dia vai ter uma apresentação nova por vídeo. E em 4 quartas-feiras a gente vai ter bate-papo, 2 vão ser lives, sobre assuntos do teatro de animação. Não posso revelar ainda quem vai participar e sobre qual é o assunto. E outros 2 bate-papos vão acontecer no Zoom com professores de faculdade do Brasil inteiro, que a gente está convidando e está trocando uma ideia, para debater sobre teatro e educação e formas de trabalhar a linguagem, como que ela é importante ou não, que vai acontecer no Zoom. A gente vai disponibilizar o link também para as pessoas assistirem no dia. Vai ser bem interessante fazer isso por vídeo. Muito bom, muito legal. Muito bacana a iniciativa do Benfeitoria aí na ideia do valor de cesta básica. Muito bom, pessoal, compartilhem, né? Você quer dizer o link aí pro pessoal? Depois eu ponho na descrição do vídeo. É bom. Quem quiser depois, por favor, cata lá benfeitoria.com/anima em casa. Que a gente está lá levantando valor para ajudar os artistas que vão participar esse ano e que também estão sem trabalho. Sim, então quem puder ajude aí, contribua. Quem não puder, divulgue. E, enfim, vamos ajudar os amigos, né, e as amigas. E em relação a essa versão virtual, né, quais são os desafios que você imagina, assim, de se manterem justamente aqueles princípios sociais que o primeiro Anima Praça teve? Essa é uma questão que a gente conversa muito também dentro da produção, sabe? Porque a coisa do festival acontecer na rua tá muito num lugar de a gente tá pegando o espectador que tá simplesmente passando, sabe? E vai assistir. E fazer um festival por vídeo, acho que as meninas também do Anima Rua 1 estão ligadas no que eu tô falando, carece muito da necessidade das pessoas terem algum tipo de internet em casa ou um meio de visualizar tudo que a gente está publicando. E nós mesmos, os artistas que estamos produzindo material para vídeo, ter também essas condições básicas, né? Alguns artistas que vão se apresentar no festival estavam conversando comigo de forma pessoal, falando: tô esperando a hora em que vai parar a festa do lado da minha casa ou a obra tal para conseguir gravar sem ter som externo para poder mandar pro material, sabe? Então tem os desafios de quem está produzindo e tem os desafios também de quem está assistindo. O festival tem esse cunho social muito forte e a gente está tentando manter ele de alguma maneira nesse tempo de pandemia. Há dificuldade, mas há também transpor dificuldades, eu acho. Talvez essa seja a expressão. Tamo indo. Não, bacana. Uma coisa, eu não sei, eu também eu fiquei pensando nisso, falei, puxa, como é que levaria um festival que tem esse princípio de atingir uma população periférica, de subúrbio, né? Como é que leva o festival para dentro da casa dessas pessoas? Justamente pensei nisso, será que todas têm conexão com a internet, tem um computador, sei lá, um celular que acesse? Eu fiquei tentando pensar em maneiras disso acontecer. O difícil é que a gente está nessa situação de isolamento, mas não sei, de repente tem algum ponto, algum lugar onde desse para projetar isso, não sei, foi uma ideia que me ocorreu agora, não sei quão maluca ela é, mas... Não, estamos abertos a qualquer ideia. Que desse para jogar essa transmissão, em vez de ficar dependendo de um aparelho que consiga botar na rua, projetar numa fachada de um prédio, sei lá. Que as pessoas conseguissem ver de onde elas estão. Não sei nem se seria tão eficaz, mas enfim, é uma está pensando, né? Tudo Tudo que a gente está vivendo é muito novo, então as formas que a gente está encontrando de continuar o que a gente faz é muito novo também, é tudo muito incerto, então estamos pensando junto. Bacana. E uma coisa também que eu fiquei bastante curioso de saber é sobre a sua pesquisa de iniciação científica. Se você quiser falar um pouquinho pra gente, né, eu achei bacana o título, Autonomia do Teatro Lambi Lambi dentro da linguagem de formas animadas. Então conta pra gente um pouquinho, eu gostei. Como é que é o projeto de estudo, assim, qual o enfoque que você está dando, metodologias e tal?
Então, o meu orientador é o professor Dr. Miguel Velinho, daqui do Rio de Janeiro. Ele é diretor do departamento de licenciatura daqui do Rio. Eu faço o curso de licenciatura também em teatro. Então, no ensino a gente tem uma pegada mais, né, do ensino e não tanto assim para o fazer artístico, mas atrelado de alguma maneira. Já era um desejo meu fazer uma pesquisa de teatro de animação com esse professor, que é a especialidade dele. Já tem uns 2 anos que a gente vinha namorando essa ideia, só que quando eu perguntei, vamos tentar pegar uma bolsa para fazer alguma coisa, ele estava finalizando o doutorado dele, aí no primeiro ano, que seria o ano passado, que a gente ia começar, a pesquisa não começou. Eu fiz uma outra pesquisa sobre teatro de animação, também com bolsa da CNPq, com o professor Paulo Merizio, que a especialidade dele é melodrama. Aí a gente linkou teatro de animação com melodrama. E aí no outro ano eu já estava conversando com o Miguel para fazer uma pesquisa com ele. E aí eu queria falar sobre teatro ambi-lambi, porque foi o que meio que me iniciou no teatro de animação. Eu tenho também uma boneca híbrida, que eu faço performance de rua, eu confecciono máscara, eu sou professor de teatro, e eu passo também para os meus alunos formas de confecção, maneiras de manipulação, e a gente monta espetáculos com isso. Então, mas o teatro ambi-lambi foi o que de fato me iniciou dentro da animação. E sempre me questionei sobre essa questão, o quão o teatro ambi-lambi ele é autônomo, né? Ele acontece, e a gente vê muitos artistas que pensam a sua caixa por conta própria. Como é que ela vai ser feita, como é que ela vai ser transportada, de que material que vai ser usado. A história normalmente é muito pessoal também, né? E aí eu fiquei me questionando isso. Como é que seria um curso de teatro de animação? Como é que seria um curso de teatro de animação? Não, perdão. Como é que seria um curso de teatro lambi-lambi? Como é que se ensina? E a gente escuta muitas histórias de bonequeiros que resolveram fazer o seu teatro lambi-lambi depois de ter visto um teatro lambi-lambi, sem ninguém ter necessariamente passado um curso para eles. E comigo foi um pouco parecido, sabe? E aí eu quis pesquisar a partir disso, de o quão autônomo sabe? E aí eu estou fazendo algumas entrevistas com alguns caixeiros ou lambi-lambeiros para redigir isso, de como que aconteceu com eles, e ao mesmo tempo eu estou fazendo comparação com o quanto a força da imagem tem aqui no Brasil, né, o teatro de animação é imagem na rua. Eu faço comparações de como que o Mamulengo funciona, que também acontece na rua, e como que a gente tem essa coisa da nossa brasilidade na rua. Então a autonomia dentro da rua e como é que você faz por conta. Pesquisar um pouco sobre isso. E o quanto que a atração da imagem tem, a curiosidade do espectador na fila. Estou escrevendo um pouco sobre isso e está em fase de processo ainda. Muito bacana, muito legal. Realmente, a autonomia para mim é um dos pontos mais bonitos, eu acho, que mais me atraem dentro do lambi-lambi. Primeiro por essa facilidade, né, de você poder simplesmente pegar a sua caixa, pôr no carrinho e ir para a praça lá e pronto, e você faz acontecer e Sim. fecha tudo, cuida do chapéu e tal, e vai embora. Isso é muito bacana, a independência que ele te dá, né? Mas ao mesmo tempo ele promove também essa possibilidade das pessoas se encontrarem dentro de cada um como uma célula, né, conseguirem se formar dentro de um coletivo. E de certa forma isso para mim é bastante inspirador, e sempre que eu escuto a Denise e a Ismini, que a Ismini fala bastante sobre isso, né, é muito inspirador essa história da gente pensar o coletivo a partir do indivíduo, né? Sim. Não pensar exatamente a massa, mas pensar que a massa é composta de muitas individualidades, muitas particularidades, cada um com suas singularidades. E o lambi-lambi é a total expressão estética disso, né? Isso é muito, muito interessante. E como que ele é transformador também, né? Até para quem está manipulando a caixa que confeccionou do zero, para quem está assistindo e a conexão que se estabelece ali. A gente tem muitas histórias dentro do Depois do Ensaio, que me acompanhei quando a gente se apresentava na rua, de espectadores que às vezes choravam quando viam uma das caixas, ou ficavam encucados e queriam saber como que todo aquele mecanismo acontece.
E aí eu fico pensando, esse tipo de troca que está acontecendo com quem assistiu o nosso trabalho, aconteceu comigo também quando eu vi o trabalho de outras pessoas que fez, eu queria montar o Lambi Lambi. Então, enquanto que um indivíduo se conecta ao outro e faz o outro indivíduo também querer ascender de alguma maneira, e assim a gente vai seguindo todo um caminho de ramificação de rede, sabe? Sim, Exatamente isso que você falou. isso, como isso também, né, se repete na relação com o espectador, né? Como o trabalho do Lambi Lambi, independente da linha dramatúrgica do espetáculo, faz com que o espectador mergulhe num momento de intimidade, né? Mergulhe dentro de si mesmo, dentro de memórias, dentro de, enfim, sentimentos, e sozinho, né? Essa questão do espetáculo singularizar, né, aquela pessoa, tira ela daquele lugar massificado, né, que a gente está acostumado com a cultura de massa que é feita na TV, no rádio, enfim, na internet, e você transforma aquele momento num presente único, né, para aquela pessoa. Isso é muito bonito, é muito bacana. É uma dignificação da pessoa, né, do espectador, que é muito bonita de ver acontecer. E esse estudo, quando estiver pronto, publicado, vai estar disponível para a gente ler também? Como é Com que é? certeza. Ele, inclusive, começou como uma pequena ideia, quero pesquisar sobre isso, e eu estou encontrando tanta coisa, trocando figurinha com o Miguel, e lendo outras coisas e conversando com outros bonequeiros, que eu tô me formando esse ano, também, né, no Rio, no curso de licenciatura, e virou o meu TCC. Ah, Sabe? Então eu tô escrevendo um TCC sobre o teatro Lambi Lambi e um pouco da autonomia dele também. Então, meio que o projeto de pesquisa do CAPES que eu tô fazendo é uma sementinha de uma escrita um pouco maior e ele vai ficar disponível sim. maravilha. Eu pergunto porque eu acho super importante os trabalhos da academia saírem, né, dos muros da academia. Eu acho que a academia tem se transformado nesses últimos tempos, mas de certa forma o conhecimento ainda fica bastante ilhado É né, verdade. naquele ambiente. E justamente já que temos essa possibilidade de ter artistas que praticam o Lambi Lambi, no nosso caso, né, escrevendo sobre isso na academia, isso tem mais mesmo que ir para E o pra mundo, frente, de alguma maneira. botar para circular na comunidade lambeira. Enfim, eu quando botei minha dissertação também para circular, foi muito bacana, assim, a resposta que eu tive, eu não esperava que tanta gente fosse se interessar, porque a escrita acadêmica é um pouco chata, né, um pouco... Porque por mais que você se esforce em ser mais dinâmico, ela tem um formato cabeçudão, uma coisa mais Tem né, umas mais regras que ficam meio que tolindo, né, de alguma maneira. tem as citações, aí você tem que ir lá buscar nota, aí volta, não sei o quê, tem umas coisas meio chatas, mas depois eu fiquei super, super feliz com o retorno que a comunidade foi me dando desse trabalho. Então eu sou um dos que estimula, o pessoal que escreve põe no mundo, aí põe pro pessoal ler, porque é importante pra gente que pratica, né, que estuda e que vai se aprimorando, refletindo com as reflexões dos outros. E é importante também, acho que para aproximar as pessoas do conhecimento que é feito na academia. Muito É, legal. eu sinto também que essa questão da academia, do formato de escrita, ele é de fato um pouco fechado e fica tolhindo a gente, mas ele é importante para reverberar no futuro, sabe? O que a gente está produzindo hoje. Sim, É uma forma de pensar muito específica, mas ela, em sua maior parte, faz a gente também, além do falado, né? Tipo, de quando a gente conta uma história, especifica como que aquilo aconteceu daquela maneira naquela época. Então, já que a gente está falando também de cultura popular, né? Teatro Lambi-Lambi, rua, algo que está acontecendo só no momento presente, é importante ter esse registro também acadêmico para ele ser reconhecido como um movimento importante, sabe? Então, penso muito nisso também, de a gente estar falando de uma cultura que é muito popular, que é de rua, que é da animação, e de alguma maneira tem que ser dado tanta importância quanto outras coisas que já são dadas do meio sem acadêmico, dúvida. sabe? Então, Importantíssimo as formas populares estarem dentro da academia, por isso sim. E eu concordo com a Ana Pio aí que botou a autonomia da BNT. É isso aí, precisamos lutar por isso. Temos perguntas? Vamos lá. Temos caramba. perguntas. Vamos lá. A Lari fez uma pergunta, ela mesma anotou. Gostei.
Gostaria que o Thales comentasse um pouco mais sobre essa experiência de criação autônoma e autodidata no Teatro Lambi Lambi. Ok. Mas eu não entendi. Especificamente eu ou o que acontece aqui no Panorama? Ou eu... Peraí, que chega sempre com delay. Vamos ver. Eu acho que é você, ainda não chegou. Nossa, o delay tá atrasado hoje. Eu acho que é sobre você. Então, quando eu montei a minha caixa de teatro Lambi Lambi, aí eu vou confessar agora um segredo, eu nunca tinha assistido um Lambi Lambi presencialmente. Eu tinha visto só por vídeos na internet, e através do contato que as meninas do Spectra Lab estavam falando o que era o teatro Lambi Lambi para mim, que na oficina que eu fiz com as meninas de Cuiabá, a gente estava trabalhando só com hibridismo. Então, eu sabia o que era o Lambi Lambi, eu pesquisei sobre, mas eu não necessariamente vi um pessoalmente. Então, quando eu estreiei a minha caixa, eu nunca nem tinha assistido uma caixa antes. Foi tipo no teste experimento de forma muito autônoma. Então, eu acho que quando você pergunta para mim essa questão da autonomia, tá muito nesse lugar de eu acho que o Lambi Lambi, de alguma maneira, ele nos dá coragem de se jogar para um inesperado, eu acho. Sabe? E eu já escutei também de outras pessoas que trabalham com Lambi Lambi, essa questão do... Eu fiz a minha própria caixa e ela é minha da forma como eu pensei. E tem essa questão do... Eu estou tentando encontrar as palavras corretas. Mas tem essa questão do... Fui eu que pensei do início ao fim e é a minha alma que está sendo transposta ali da maneira que eu acredito ser a correta. Entende? Então, para mim, a autonomia do Lambi Lambi está muito nesse lugar de a sua verdade, que é a sua, está sendo posta de uma maneira que vai ser verdade para todo mundo. E quando eu montei a minha caixa, a história da minha caixa, fala um pouco sobre isso. É uma cantora de ópera que está sendo julgada pela imagem dela e, de repente, ela mostra que ela tem muita potência. Mas ela ficou com medo de se apresentar de início. Então, tá falando um pouco sobre a autonomia também, de você se lançar no abismo, num lugar inesperado e novo. E o quanto que o teatro Lambi Lambi, acho que dentro do teatro de animação, tem essa potência de te dar coragem para se jogar no abismo. Então, para mim, quando a gente pensa em autonomia e teatro Lambi Lambi, tá misturado esse sentido também. Legal. E aí já engancha aí com a pergunta do Hermes Perdigão, que está aí. Ele disse, você mexeu muito na sua caixa mesmo depois de pronto? Sim, sim. A minha caixa foi a primeira feita dentro do Depois de Ensaio. As outras foram feitas acho que uns 4 ou 5 meses depois. Então foi muito um lugar de experimento. Quando eu estreiei, eu nem tinha um figurino ainda decidido de como que eu iria me vestir. Ainda não sabia exatamente o que eu ia falar para o público. A iluminação, eu nunca tinha mexido com LED na vida. Eu comprei uns LEDs e fui fazer um experimento de luz por conta. Queimei LED a pampa até descobrir qual seria a potência correta dele. E aí, depois que eu fui alterando como que eu ia me vestir, como que eu ia me portar, alterei o tripé dela 3 vezes, eu fui descobrindo o que funcionava e o que não funcionava. Convidei um iluminador que já trabalhava com os trabalhos da companhia para fazer uma outra luz, com dimerização, com liga-desliga, com uma bateria que não sejam trocentas pilhas que eu liguei de forma muito intuitiva. Então, sim, mexi bastante. Porque a gente fazendo, a gente vai descobrindo e aperfeiçoando, né? O que a gente experimentou, fez de forma autônoma no início. Claro. A gente sempre tem alguma coisinha para ir melhorando, né? Ainda mais quando a gente começa a ver os trabalhos das outras pessoas, a gente fala, putz, aquilo ali, olha, aquilo funcionava. Isso é muito bonito no Lambi Lambi. Aqui temos também uma sugestão das trágicas, que dizem o seguinte, acho que é sobre o Anima Praça chegar nos grupos da região aí da Zona Norte ainda, né, mesmo online. A sugestão é enviar links pelo WhatsApp, que é o aplicativo por onde mais pessoas navegam na internet. É o lugar mais popular. Se participarem de grupos locais, disponibilizar os links, acho que pode chegar. Claro. Então, é uma ideia. Uma sugestão muito boa. A gente vai disponibilizar todas as apresentações e os registros dos bate-papos, seja em lives do Instagram ou na plataforma do Zoom,
no Instagram, no Facebook e no YouTube também, para ficar para a posteridade, mas a gente também vai disponibilizar os links de forma diária, né? Porque todo dia vai haver uma apresentação nova, então todo dia a gente divulga o link para as pessoas poderem ver. Muito bom. Muito bem, temos mais perguntas, pessoal que está assistindo a gente aí. Aqui acho que com a Lari não tem mais nenhuma anotada. Ainda temos algum tempinho, se alguém quiser fazer perguntas, podemos fazer. Thales, quer falar aí alguma coisa que eu não perguntei, que você gostaria de aproveitar esse espaço quando não veio uma pergunta? Não, é curioso dessas questões de a gente estar de frente para a câmera para falar, que quando você fez a primeira pergunta, eu fui puxando a resposta de outras 300 coisas ao mesmo tempo, de forma intuitiva. Aí agora quando você pergunta, quer falar algo específico, tá dando um branco, do tipo, meu Deus. É horrível. Aí as trágicas falaram que a galera carece de pão, mas não de celular. Então, o WhatsApp vai chegar. O Hermes quer saber sobre a sua estante. Hermes. É bonita mesmo, os bonecos, máscaras. Não, é porque eu tô no meu quarto, né? E aí o meu quarto é um pouco escritório também. Fica o computador aqui atrás de mim e quando a gente vai fazer produção, seja para um edital ou para um projeto novo que a gente está escrevendo para a companhia, eu fico aqui, fica meio que tudo aqui. Anotações ali, coisas para fazer e coisas já feitas através dos post-its. E eu vou deixando algumas coisas que eu fui pegando de festivais. Tem um boneco aqui que eu peguei quando eu fui para Santa Catarina, da Índia, de um artista indiano que estava lá, o Prakash. Então Ai, que bonito. Muito, ele é lindo. É lindo. O Guilherme Peixoto tem uma pergunta aqui, ele diz que se já tem escolhido os espetáculos do próximo, acho que do próximo Anima Praça. Desse ano, você está falando? Ou do outro, né? Eu fiz aqui. Pro ano que vem ainda não. A ideia é sempre abrir uma convocatória e ao mesmo tempo convidar alguns artistas que são parceiros que a gente já conhece o trabalho. Para esse ano a gente já está fechado, a gente só não divulgou ainda qual vai ser a programação, porque a gente ainda está tentando confirmar algumas pessoas de mesa de debate e algumas pessoas também de apresentação. Mas a gente vai disponibilizar a programação no última semana desse mês, provavelmente, que o festival começa dia 3. Então vai ser algum tempo antes. Mas agora a gente já está disponibilizando um material ou outro por dia dentro das próprias redes sociais do festival, com curiosidades. Esse sábado agora, amanhã, eu vou fazer uma live com a Denise lá também, para ela falar um pouco da história de teatro Lambi Lambi. Então, meio que já está acontecendo, de alguma maneira, antes da gente liberar as apresentações. Sim, ele falou que era para esse ano mesmo a pergunta. Então está respondido. A Maria Clara disse que não tem pergunta, mas que é sua fã. E a Puppet Soup Fagner sugeriu aqui uma ideia. Lambi Lambi World Webinar. Que tal? É uma boa ideia. Fazer uma mostra mundial aí, planetária de Lambi Lambi. Eu acho que a gente tem mais que se unir mesmo, as companhias que trabalham com essa linguagem. Independente da cidade, do estado, até se são de dentro ou fora do Brasil. Essa rede ela é importante, ela fortalece a gente de alguma maneira e vai muito no que você falou, Pedro, de cada indivíduo tem a sua voz e dentro de um coletivo a gente consegue ver individualmente, mas a gente se fortalece. Então, sim. Acho que é isso mesmo. Sim, e o Anima Rua On, de certa forma, ele já vem fazendo esse trabalho de conectar aí a espetáculos de várias partes do mundo, claro, com uma ênfase muito grande aqui na América do Sul. Mas, enfim, sim, seria uma ótima ideia, Fagner. A gente tinha que trocar mais figurinhas, né, com o pessoal aí do Reino Unido, uma galera bem bacana aí. Quem sabe a gente combina um papo lambeiro um dia. Ia ser legal. Bom, estamos aqui nos últimos instantes. Vou aproveitar já que está falando de Anima Rua On para divulgar novamente os espetáculos que estrearam hoje, né, do grupo Depois do Ensaio. Então estreou o Guaraci, né? Do Fabrício Neri. Isso, e o seu que é... o Grande Pequeno Circo. O Grande Pequeno Circo, eu quase falei o Grande Circo Místico. O Grande Pequeno Circo,
do Thales Saúvo. Então assistam, não percam, vejam lá os espetáculos e fiquem de olho aí nos canais do Anima Praça, contribuam no Benfeitoria, divulguem, né, para a gente conseguir aí ampliar ainda mais a nossa rede de Lambe Lambe durante esse período de pandemia. Tem alguma coisa que chegou aqui de pergunta? Não. Aí, ó, a Trágica está deixando perto de que quem quiser participar do Anima Rua entrar em contato com elas. Trágica Companhia de Arte. E o que rolou aqui? É difícil ver as perguntas ao mesmo tempo aqui. A Lari está falando que o Papo Lambeiro surgiu de uma ideia aí da Maria Clara. Maria Clara, que é a grande responsável por esse movimento que está acontecendo. Um beijo grande para ela. Beijo, Maria Clara. Saudade de você também. E é isso aí. Então tem uma playlist carioca aí no Anima Rua On. Assistam e acompanhem o Papo Lambeiro. Bom, vou aproveitar aqui também já para agradecer todo mundo que assistiu a gente, que mandou aí as suas perguntas, enfim, agradecer as nossas parceiras que estão aí conosco também, a Larissa que está aqui interagindo com todo mundo aí no chat, e, claro, um super agradecimento especial para você, Thales, que topou a conexão e compartilhar aí seus conhecimentos e a história depois do ensaio do Anima Praça aqui com a gente. Obrigado, Pedro, pelo convite, foi um prazer. E vou aproveitar para anunciar o próximo Papo Lambeiro, que vai acontecer na semana que vem, a sexta-feira, lembrando que agora o Papo Lambeiro acontece toda sexta-feira, não mais terça e sexta. Então, na próxima sexta, dia 24 de julho, teremos um Papo Lambeiro cheio, que teremos cinco pessoas do lado de lá, pelo jeito. Caramba! Que é do Coletivo Pájaras, do Uruguai. E a gente vai conversar sobre resgate histórico e coletivo feminista no Teatro Lambe Lambe. Não percam, vai ser inédito. A gente teve no máximo 2 pessoas até agora no Papo Lambeiro, teremos 5 do outro lado. E primeira vez que a gente vai receber alguém do Uruguai. Então vai ser bacana a gente conversar um pouco sobre o Lambe Lambe por lá também. Apareçam, acompanhem o Anima Rua On, as estreias. Não esqueçam de divulgar e contribuir no Benfeitoria do Anima Praça. E é isso aí. Fiquem ligados aí no depois do ensaio que vai rolar muita coisa boa por aí nas redes. Thales, mais uma vez, um beijão, um abraço, muito obrigado. Obrigado a vocês, beijo grande.